Tá bom? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Porque eu tava. A gente começou a live agora e o Luiz tá lá em Alter do Chão. E Alter do Chão, pra quem não conhece, é no meio da Amazônia. E a conexão lá é ruim. E eu insisti com ele, falei, Luiz, eu quero que você faça essa live, porque você tem muita coisa pra dividir com todo mundo. Vamos tentar uma conexão. Então ele foi trocar de lugar lá pra ver se consegue achar alguma conexão boa. E falaram para, deram sugestão para ele subir na árvore. Foi para ele subir numa árvore lá para ver se a conexão melhora. Mas brincadeiras à parte, daqui a pouco eu tento aqui de novo com ele, tá? Mas deixa eu explicar para vocês, aproveitar nosso tempo aqui. Já faz um certo tempo que eu venho falando de alguns superalimentos que a gente tem que incluir no nosso dia a dia, incluir na nossa rotina. E a gente me pergunta assim, Luciano, o que é essencial? Eu não sei se a palavra é o que é essencial. Deixa eu tirar esse comentário, espera aí. Senão eu não consigo enxergar nada na hora que ele vir. O que é essencial? O que é essencial, gente? Por exemplo, vocês me vêm usando várias coisas. DHA, vocês me vêm usando espirulina, vocês me vêm usando copaíba, vocês me vêm usando vários complementos, magnésio, que eu julgo complementos essenciais. E aí, a gente tem muitos complementos essenciais que a gente não produz e acaba usando coisas que nós produzimos, só que a gente acaba usando um produto ruim, de qualidade ruim. Vou dar um exemplo. A própria espirulina. O Luiz, que é o que eu convidei para fazer a live, ele é da MAD, que é o pessoal que produz aquela espirulina lá da Amazônia, que tem todo um sistema diferente de produção e faz com que as características finais daquela espirulina seja uma espirulina super pura. Porque a comida, ela não tem que ser boa enquanto tá na boca. A comida, ela não pode ser ruim depois que engole. Então, é uma coisa, para mim, que eu não entendo como a comida pode ser ruim depois que a gente engole. Então, por causa de alguns minutos, a gente acaba comendo um monte de bobagem e a comida acaba não sendo boa depois que engole. Então, durante todo esse momento, durante todas as, todas as fases, a comida tem que ser boa. Então, a comida tem que ser boa antes de comer, a comida tem que ser boa na boca e a comida tem que ser boa principalmente depois que a gente engole. Quando a gente come uma alimentação saudável, quando a gente come uma comida que é boa da boca para dentro, a gente se sente imediatamente bem. Já perceberam como a gente se sente mal depois que a gente come algumas coisas pesadas, que não são saudáveis? Por exemplo, vocês comeram um monte de pão com embutido, com frios, comeu aquele monte de coisa, tomou refrigerante. No final, vocês não sentem vitalidade, vocês não vão sentir bem, vocês não vão sentir que vocês foram nutridos. Pelo contrário, a gente vai se sentir mal no sentido de não ter nutrientes suficientes para executar toda e qualquer função. Então, isso quando eu chamo de comida, às vezes as pessoas perguntam, então você só vai para restaurante saudável? Não, eu vou para onde tem comida. Onde tem comida bem feita. E a comida bem feita, ela tem que ser bem escolhida e boa daqui para dentro, tá? E é aí que eu digo a vocês, será que a gente tem conseguido colocar comida boa daqui para dentro sem só ficar pensando naquela comida comfort, naquela comida que é gostosa? Por exemplo, às vezes eu falo para a pessoa assim, acorda de manhã, toma um pouquinho de gengibre com limão, faz um shot de gengibre com limão, faz um shot de espirulina com limão. É claro que eu sei que o gosto não é dos melhores, mas aquela refeição não é uma refeição que eu estou fazendo para me trazer um prazer absoluto e eu tomar aquilo e falar, nossa, que delícia. Aí vem aquela coisa, nossa, mas não pode colocar nenhum docinho, não pode colocar nenhum adoçante. Então a gente tem essa coisa enraizada de que toda e qualquer coisa que eu coloco na boca tem que ser maravilhoso e completar 100% das minhas necessidades de paladar. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente vai usar a alimentação, na maioria das vezes, a gente vai usar a alimentação como coadjuvante. Agora acho que vai dar, hein? Nossa, meu Deus, já subiu na árvore? Porra, eu tive que ver aqui num índio vizinho meu aqui, que o cara fez uma conexão direta aqui com os astros, mano. Agora sim, agora sim.
Sabe o que eu tava falando, Luiz? Sabe o que eu Não tava é falando? possível. Aqui Sabe na o que eu... Amazônia, assim, quando a gente não dá um jeito, a gente vai no vizinho, mano. Ai, meu Deus. Sabe o que eu tava falando agora? Eu tava falando dessa coisa da gente. Você tava me ouvindo ou não? Tô bem. Mas você tava me ouvindo antes? Quando eu tava falando com eles? Tava ouvindo. Eu recebo, mas não mando, entendeu? Eu Eu tava, recebo sinais, mas não mando sinais. por favor. E eu tava pensando exatamente para a gente introduzir o que a gente quer falar, dessa responsabilidade da comida ser boa de dentro, da boca para dentro. Porque às vezes a gente fica ligado naquela coisa do comer para satisfazer aquela vontade incrível de comer o bolo de chocolate, o pão com presunto, não sei o quê, e acaba se esquecendo de toda essa riqueza que a gente tem de usar comida boa da boca para dentro. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Você mora em Alter do Chão hoje? Não, eu fico entre indas e vindas, né? Porque a gente tem muita coisa em São Paulo. Eu vou para São Paulo, fico 10 dias aí venho, fico 10 dias aqui. Eu vou me revezando. O certo era eu dividir, mas hoje em dia tá difícil, porque aqui a coisa tá tão acelerada aqui, né? E aí eu acabo ficando bastante aqui também. Sim. Então eu tento dividir meu tempo entre esses dois lugares aí. Você tem conseguido fazer uma alimentação boa da boca para dentro? Então, é isso que nós estamos conversando, né? Quando eu cheguei na Amazônia, que eu descobri essa diversidade, essa riqueza de coisas aqui, né? Que a gente começa a experimentar e começa a ver os efeitos que isso causa no nosso corpo, né? Porque o que a gente está falando é justamente de um passo após o orgânico, né? Eu nem sabia que eu já estava na frente do orgânico e estava aqui. Por quê? Porque a alimentação florestal, o alimento já se defende na natureza, né? Ele já é um alimento que já tem que se defender, né? Isso que o Luiz falou um parênteses, é muito interessante. É um passo além do orgânico. Porque a gente vai comentar da composição nutricional de um alimento produzido na agricultura, a gente pode chamar de cultura florestal, é completamente diferente. Então, nossa live já está tumultuada, viu, Luiz? Tá mesmo. Pô, também a gente está fazendo uma coisa que nunca fizeram, que é conectar a Amazônia com o Brasil, né, cara? A gente está sendo pioneiro nisso. Não poderia ser diferente, né? Não poderia Como é ser que diferente. nós... Não. Mas é um caminho. A gente está abrindo o link. A gente está abrindo a mata para chegar aí, né? Abrindo esse link aí, que eu acho que é uma grande questão. Eu não sei se deu para ficar um pouco claro aquilo que a gente falou um pouco da Suíça, né? No começo, ou seja, você não encontra um vinho suíço no supermercado, por quê? Porque o melhor que o suíço faz é para o povo dele, né? Um país que você... Quem sabe quem é o presidente da Suíça? Ninguém sabe, porque é um país eficiente, onde o que é melhor vai para o seu povo, né? Onde eles têm a consciência de que a alimentação, né, melhor tem que ficar para aquele povo, que isso vai ter impactos na saúde, né, na saúde pública, vai ter impactos no meio ambiente e vão ter impactos também na nossa vida e todo nosso organismo, né? Então, a descoberta da Amazônia, para mim, foi uma coisa muito louca por causa disso. Existem 200 açaís aqui, a gente só conhece um, né? O único produto que conseguiu superar todas as barreiras regulatórias e econômicas e correr e fugir da Amazônia foi o açaí. E aqui a gente come farinhas, mais de 10 tipos de farinha que não tem glúten, que são da nossa diversidade, né? Que é a herança que nós recebemos aqui desses povos ancestrais. O maior legado deixado por esses povos foram essa diversidade de plantas e frutas que a gente tem aqui. E, no entanto, a gente não conhece nada. A gente é em São Paulo, é aquilo que a gente falou. A gente acorda de manhã, come um pão com manteiga, com frios, com peito de peru, depois almoça bife com cebola e vai jantar uma massa, um macarrão, né? E o que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com a nossa origem, né? Isso não tem nada a ver. Então, o Brasil tem condição de liderar nesse coronavírus, já que o mundo ficou de ponta cabeça, talvez nós estejamos na frente do mundo agora, né? A Amazônia
vai começar a ter um papel muito mais do que esse que eles falam, que é a preservação pela beleza, pela natureza, pelo meio ambiente, mas um papel de preservação para a gente continuar guardando esse que é o maior legado que realmente a gente recebeu, que é essa diversidade de plantas e frutas, né? E a gente entende que não, que legado é o Egito lá, os maias, os astecas ou povos que deixaram grandes construções. Eu não como pedra, não sei você, Lu. Fala aí. Exatamente. Aquelas pedras lá para mim não Concordo servem para muito. nada. Concordo muito com você, Luiz. Então, assim, se falasse para mim assim, você prefere que eu deixe um monte de pedra, um monte de comida, eu ia ficar com as comidas, né? Eu sobrevivo de comida, aquelas pedras lá do Egito, sem tirar a importância histórica do Egito e tal. Mas a nossa importância na Amazônia, por esse legado que a gente tem dessa diversidade, com certeza ele vai muito além disso, porque ele pode representar, né, uma virada do Brasil nesse momento em que a gente viu que a gente precisa do nosso corpo, né? Que a gente precisa do nosso organismo. E essa alimentação que está aí, que é o trigo, né? O trigo não é nosso, né? O costume de comer a carne do boi não é nossa, né? O costume do pão com pingado, né? De manhã não é nosso, né? E qual o valor nutricional disso? Eu te pergunto, eu não sei. Mas eu entendo quando eu vejo que não é grandes coisas, né? Sim. E o que a gente estava falando antes de começar a live, no quanto a gente, quando toma consciência das nossas escolhas, a gente tem um corpo são, e não só um corpo são, mas uma mente mais produtiva. A gente tem. A gente fica muito melhor no ambiente que a gente vive, simplesmente pelas escolhas alimentares que a gente faz. Então, às vezes as pessoas falam assim: Luciano, onde você mais investe na sua vida? Sabe onde eu mais invisto? Não é na minha roupa, não é na minha casa, não é no meu carro, é no que está dentro da minha geladeira, no que está ali na minha cesta. Então, o que eu como, para mim não tem preço, Luiz. Às vezes as pessoas falam: mas esse negócio aí é caro, não sei o quê. Caro é ficar doente. Então, hoje, eu tracei um caminho para minha vida em que a alimentação, ela é prioridade. Porque é um pilar de saúde, é o que me mantém em pé, é o que me mantém sem dor, é o que vai garantir o meu sono de qualidade, é o que vai me garantir saúde. E hoje para mim é muito claro, eu entendo o meu corpo. Eu acordo, eu sei o que meu corpo precisa. Eu sei. Eu acordo, eu sei o que eu preciso oferecer para o meu corpo. Se eu tenho que oferecer comida naquela hora, ou se eu não tenho que oferecer comida naquela hora. E é muito interessante isso, porque a gente vê os povos longevos, as pessoas mais longevas, são as pessoas que fazem menos refeições por dia. Então, cada vez mais, a Ayurveda tem muito isso. A Ayurveda tem muito, escute seu corpo, coma somente se estiver com fome. E hoje, eu consigo inserir ao longo do meu dia várias estratégias. Então, eu separo muito entre uma refeição e uma estratégia para ficar mais didático para os meus colegas profissionais, tá? Então, por exemplo, uma refeição em que eu tenho macronutrientes e uma refeição em que eu não tenho macronutrientes, a proposta é totalmente diferente. Então, vitamina C e ômega 3, né? Então, é mais fácil falar que ela não tem isso do que falar as coisas que ela contém, porque são tudo, ela contém tudo que é necessário. Então, os veganos voltaram com essa força total e o Havaí, lógico, levou para o Havaí, que é um lugar puro, mas não atinge a mesma qualidade que a nossa, porque no Havaí tem indústria, a água da espirulina havaiana, ela é tratada, isso que dá o cheiro, às vezes um pouco, né? Algumas pequenas produções lá são de fonte natural, mas a espirulina reage com água tratada. E aí todo mundo fala: nossa, a espirulina tem gosto de peixe, tem gosto de alga, tem gosto forte. E não tem, na verdade, é essa reação que ela causa com a água tratada, que ela reage de uma forma antinatural e cria esse cheiro. Então, por isso que é muito conhecida a espirulina em cápsula. E o que nós fizemos? Nós fizemos a espirulina em pó para as pessoas comerem e verem que esse é o verdadeiro gosto da espirulina. Então, essa é a ideia. A gente... Eu vou pegar uma para... Eu tenho, Luiz. Eu tenho. Eu vou mostrar uma para eles aqui, como é. Exato. É isso que nós nos posicionamos, né?
como que a gente vai, na verdade, produzir uma espirulina onde o sabor original dela ele é gostoso. Quando você bate com banana, com castanha, com açaí, então não se fala. Você tomar uma espirulina, que é um super proteína, né? A espirulina tem 70% de proteína, sendo 98% assimilável. Nenhuma outra proteína tem 99, 98% de assimilação pelo corpo, né? Então é isso que a gente está falando, desses alimentos que são todos bioassimiláveis. O guaraná aqui é conhecido como o pai dos fitoterápicos, né? Se a gente escuta aí no sul falar em fitoterápico, o pai dos fitoterápicos é o guaraná, né? O guaraná cipó, ele é um primo da uva, né? Esse guaraná original que vem da mata, né? Ele tem alta concentração de tanino, alta concentração de cafeína, e a gente sabe que o tanino é um vasoconstritor, por isso que quando a gente toma um vinho a gente fica relaxado. Esse relaxamento, na verdade, é a constrição dos nossos vasos, né? E o que ele faz? Ele distribui a cafeína lentamente. Então a gente consegue ter uma longa duração do efeito da cafeína. Eu falo isso, Luiz, eu falo isso toda semana. Eu falo, gente, o Guaraná Cipó não vai deixar fazer rebote de cafeína, vai segurar esse efeito. Que bom que você está falando isso, porque toda semana eu não posso usar café. Então, o Guaraná Cipó foi algo que me dá energia e que me fez muito bem, justamente por essa imensa mesmo concentração de tanino que faz esse slow release, essa liberação mais lenta da própria cafeína. Ô, Lu, e falando em energia, eu acho que energia é uma coisa muito interessante, né? Você vê que tem tanto filme de zumbi hoje em dia aí, porque eu acho que as pessoas começam a ver zumbi pela rua porque eles existem mesmo. Os zumbis são as pessoas que têm baixa energia, né? E eu descobri isso, porque eu já fui um zumbi também. Porque a gente está acostumado em São Paulo a fazer o quê? A gente sai para almoçar e a gente volta, né? O que é a fome? A fome, ela apresenta sintomas, né? Quais são os sintomas da fome? Irritabilidade, intolerância, impaciência, cansaço, né? Estresse. A fome gera tudo isso. Aí a gente vai para comer na hora do almoço e aí a gente vai dessa energia que está ficando baixa para uma que a gente passa batida e cai numa mais baixa ainda, que a pessoa fala, nossa, acabei de almoçar, meu, tô zoado aqui. E a gente volta para trabalhar se arrastando. E esse não é o papel da alimentação. O alimento foi feito para te dar energia, para te deixar bem, para te deixar ligado, para te deixar reativo, né? Então, o que eu descobri aqui na Amazônia foi o seguinte, quando eu comia aquilo que eu comia em São Paulo, aí que eu comia aquele peixe gorduroso, às vezes comia feijão e tal, eu falava, nossa, como eu tô cansado. E quando eu descobri essa alimentação, eu entro na alimentação e saio muito melhor do que eu entrei, entendeu? Eu almoço e saio muito mais disponível, muito mais alegre e com a vibe lá em cima, com alto astral, com vontade de reagir, com vontade de fazer as coisas. Isso que eu percebi que foi o que me mudou na minha alimentação. Isso eu estou falando hoje, mas há 15 anos atrás, quando eu cheguei na Amazônia, eu cheguei a pesar 99 quilos, eu não bati 100, mas eu pesei 99. E a minha mudança foi uma caminhada até o Pico da Neblina. Eu subi o pico mais alto da Amazônia, né? Foi uma caminhada de 18 dias e comendo coisa no mato. E ao longo desse percurso, eu fui percebendo que meu corpo mudou, minha reatividade mudou, a forma como eu passei a pensar, né? Por quê? Eu jogava um alimento na minha barriga que toda a minha energia ia para digerir esse alimento. Minha cabeça ficava ruim, ficava fraca. E a gente não se dá conta. Pensamentos negativos, esse tipo de coisas que a gente fica metabolizando na mente em São Paulo, coisas ruins, essas reações desacerbadas que a gente tem no dia a dia, reações, né, descontroladas, são coisas da fraqueza da nossa mente que estão ali pedindo socorro porque elas não têm oxigênio, não têm energia. E então a gente reage da forma mais absurda que a gente vê as pessoas reagindo aí. Quando eu comecei a me alimentar bem e eu comecei a perceber que cada vez que eu me alimento eu saio melhor do que eu entrei, né?
eu comecei a falar, tem alguma coisa errada nessa cultura. Então, é isso que nós estamos falando. O Brasil tem essa disponibilidade toda. Nós temos quase 200 tipos de superalimentos aqui na Amazônia. E nenhum é conhecido aí em São Paulo. O que está acontecendo com a gente aí, né? Para onde a gente foi, né? Então, o que a gente está comendo? Quais são os impactos dessa comida nossa aí? Para onde? O que está acontecendo? De onde vem o trigo? Para quem está indo o dinheiro do trigo, né? Enquanto aqui, o que acontece? Não tem como mecanizar, né, a extração desses alimentos. E a diferença do melhor açaí para o pior açaí é só como ele é tirado da árvore, como ele é transportado, como ele é levado e como ele é processado. Então, aí que eu chamo a atenção. Quando eu ouvi falar do Guaraná, eu falei, Guaraná é aquela porcaria do refrigerante lá, que, pô, eu adorava um Guaranazinho com uma pipoca, né? Comia uma pipoquinha, tomava um gole de Guaraná e depois, pô, você fica aí, né, passando mal. Então, quando você... Para mim, isso era o Guaraná. Quando eu fui entender que o Guaraná é uma planta mágica, medicinal, e que ela contém 4 alcaloides, né, que estão ligados a isso que a gente está falando, que é a cafeína, que dá energia para a gente, o tanino, que distribui essa energia lentamente, a teobromina, que é o que tem no chocolate, que a gente come o chocolate e fala, nossa, aquele prazer que dá do chocolate não é por acaso. Né? Tem gente que fala, pô, eu como chocolate, me dá prazer. Não, eu descobri que é a teobromina. E o Pará tem 20 e tantos tipos de cacau aqui que a gente come. E quando a gente come um cacau aqui, a gente percebe a energia que dá, a vibe que dá, que é a teobromina, que é um antidepressivo natural. E tem a xantina, que irriga os microvasos que tem no cérebro, ou seja, oxigena nosso pensamento, né? Enquanto isso que a gente está comendo aí, o glúten, ele impede ainda da gente absorver os nutrientes dos alimentos. Na medida que eu fui me libertando desses alimentos aí, industrializados, e fui comendo as coisas daqui, que a gente foi tirando no mato, foi experimentando, e eu não conhecia nada disso, e eu fui sentindo que meus pensamentos eram melhores, minha vontade. Os caras falam, pô, esse cara fica remando no rio aí até 2 da manhã. Como é que esse cara aguenta? Esse cara é maluco. Esse cara... Eu paro de trabalhar, às vezes, aqui 8, 9 da noite, e é a hora que a gente vai pro rio remar, né? Fica até 2, 3 da manhã remando, e os caras falam, puta, como é que esse cara aguenta remar tanto tempo? Eu nem sei, eu nem paro de remar, eu não sinto cansaço, não sinto fadiga, não sinto mais nada. Coisa que eu sentia muito aí em São Paulo, sinto muito aí em São Paulo, né? Que as pessoas reclamam muito, que estão cansadas. Poxa, tudo isso, é o corpo brigando com essas nossas infecções, com essas nossas inflamações, com essa disponibilidade de nutriente baixa que esses alimentos têm, mas a gente não conhece. Luiz, compartilha com a gente aí, como que você usa o Guaraná Cipó? Então, como que eu descobri ao longo desse tempo a usar os alimentos, né? E aí sigo você muito, aí Lu, escuto muito você falar, porque eu não entendo, eu não sou um cientista, apesar de estar envolvido com instituições científicas aqui, coordeno também um projeto aqui, mas eu não sou cientista, mas a minha experiência é meu corpo, né? Então, o que meu organismo, que a gente sabe que cada organismo é de um jeito, o que eu fiz aqui? Eu vou falar da noite, né? Porque a noite é a hora que a gente tem evento social. Não dá para você virar para uma pessoa e falar, não sai mais à noite, não vai mais comer a pizza no domingo, não vai mais encontrar as pessoas para jantar. Então, aquela dieta que a gente fala, né, o jejum intermitente, para mim foi uma coisa que mudou minha vida. Então, o que eu faço? Eu janto à noite livre e passo das 9 da noite até as 9 da manhã, às 8 da manhã, sem comer nada. Quando eu acordo, eu tomo guaraná, gengibre, cúrcuma, limão e um pouco de mel das abelhas meliponas. Aqui bato com gelo e tomo. E fico de jejum, porque isso, pelo que você me falou, isso não quebra o jejum. Foi aí que eu descobri. Na hora do almoço, que meu estômago está limpo, que eu passei esse detergente, né, interno, que limpa tudo, né, o limão com a cúrcuma, com o gengibre, tira infecção e tudo isso, eu introduzo um alimento da melhor qualidade, que é o quê? Banana, espirulina e açaí, né? Normalmente essas frutas. Então, meu estômago está limpinho. Peguei uma ali, ó. Peguei uma espirulina. Vou mostrar para eles que ela é bem flocadinha. Tá vendo?
Dá para enxergar bem, não dá? Essa espirulina aqui é a que a gente estava falando. Ela é flocada. Ela não é pó, não é cápsula. E não tem cheiro de alga, de peixe, nada disso. Essa aqui, ó, vem num saquinho. Exatamente. Então o Guaraná, Lu, faz eu acordar numa vibe, mano, mas que não dá nem para te contar, né? O Guaraná, ele tem uma energia, o poder das plantas, né? Quem já tem uma dieta de plantas aí sabe, as plantas são sagradas aqui na Amazônia, né? E o poder dessa planta mágica que é o Guaraná, só quando você passa a sentir ele puro e tomar essa planta, né, e deixá-la fazer esse efeito, que é purificar seu corpo. O Guaraná aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos no sangue. Ou seja, ele pega todos os seus nutrientes e distribui. Por isso que tem gente, Lu, que está comendo muito mal, vai no McDonald's, come muita farinha, toma o Guaraná, às vezes se sente um pouco mal. Por quê? O Guaraná vai pegar aquilo que você tem e vai distribuir. Se aquilo que você tem é ruim, ele vai levar para o seu corpo tudo que você tem de ruim. Então não adianta eu falar para você, pô, toma um Guaraná que você vai melhorar tudo. Não. Você sabe, você fala, né? É todo o que tem no seu organismo, o que está disponível para o seu organismo, né? Então o Guaraná vai fazer essa missão de distribuir o que você tem de melhor no seu organismo, né? Então é isso que ele faz. Eu gosto de usar o Guaraná logo ao acordar. Então, ou antes de fazer alguma atividade física, ou antes de fazer alguma coisa que eu vou precisar mentalmente de muito substrato. Eu gosto de usar o Guaraná imediatamente quando acordo. Então, isso para mim eu mostro muito isso no Instagram para as pessoas nos stories lá, porque é algo que me fez muito bom. Vou explicar por quê. A gente tem muito hábito de acordar e tomar café preto. Nada contra o café é um alimento de excelência também. Só que o café, quando a gente passa um pouquinho da conta, ele passa a ser extremamente inflamatório. Então, o café tem um viés muito tênue ali entre fazer bem e fazer mal. Então, o café é algo que eu consegui dar uma segurada na minha vida. Eu amo café. E eu consegui substituir o meu primeiro café da manhã, o cafezinho que eu tomo logo ao acordar, por uma dose de Guaraná Cipó. Então, o que eu faço? Eu gosto assim. Eu pego 2 dedos de água, espremo meio limão e coloco uma colherzinha de café de Guaraná Cipó misturado a essa misturinha e tomo. Isso eu já garanti tanino, eu já garanti teobromina, eu já garanti xantina e eu já garanti a cafeína. Então eu já começo o dia com mais energia e com nutrientes importantes para melhorar a microcirculação, como você disse, microcirculação, para fazer estímulo de enzimas antioxidantes. Então a gente tem que acordar estimulando enzimas antioxidantes. E quando a gente acorda fazendo isso, usando uma boa fonte de teobromina, não tem forma melhor de estimular uma proteína que chama NRF2. Essa proteína ela tem que ser estimulada quando a gente acorda. Então eu acordo e penso, deixa eu estimular minhas proteínas anti-inflamatórias. E a primeira coisa que eu faço é usar o Guaraná Cipó. Então eu uni o útil ao agradável, por quê? Porque além de me dar teobromina, ainda me dá uma energia extra. Justamente, e muito mais por causa da xantina do que por causa da cafeína, tá? E essa energia extra, ela vai fazer com que eu renda muito melhor de manhã. E aí eu nunca como imediatamente depois que eu tomo o Guaraná Cipó. Aí eu espero meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, vou enrolando com a comida. Vou enrolando. Se eu tô com muita fome, aí eu acabo comendo alguma coisa. Mas eu tento ficar, depois que eu tomo o Guaraná Cipó, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, sem comer. Sem comer. Para ter aquele efeito ou modulador, chama de modulador, né? De modulação de proteínas inflamatórias exacerbado. Então, ao invés de acordar exacerbando a minha inflamação para eu ficar com dor, eu vou acordar exacerbando as minhas proteínas anti-inflamatórias. Por isso que eu jogo o café da manhã mais para tarde. Já eu vou comer lá pelas 9, 10. Eu falo 9 porque eu acordo 5 e meia, 6 da manhã. Vou comer lá pelas 9, 10 da manhã, se comer. Então, só que isso é algo, Luiz, que eu comecei a fazer de uns 6 anos para cá, que eu comecei a mudar esse café da manhã.
E eu introduzi o Guaraná Cipó há uns 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, não me lembro quando eu comecei a colocar isso, e me fez muito bem. Então, isso é algo novo que eu tenho feito para mim e que eu consegui jogar essa refeição de café da manhã mais para tarde e colhi muitos benefícios, muitos benefícios de ficar mais tempo sem comer, trabalhando a estratégia anti-inflamatória. Você entende quando eu falo isso? De usar como estratégia anti-inflamatória logo ao acordar? O porquê de não misturar com... Ah, mas eu vou misturar com, sei lá, com shake que tenha carboidrato, que tenha proteína, que tenha gordura. Não faça isso. Então a gente tem que priorizar. A prioridade, o ouro naquele momento ali, ó, o alimento, o master, o que eu quero priorizar é tanino, teobromina, xantina, cafeína. Então eu não quero que tenha mais nenhum outro nutriente, que senão eles vão quelar, vão ligar. Eu quero eles ali, ó, disponíveis para mim. Então não vale a pena misturar muito com shake, com isso, aquilo, logo ao acordar, porque senão vai atrapalhar o efeito que eu estou buscando. Então, assim, a gente tem que ser muito estratégico na hora de comer para a gente aproveitar o máximo possível da composição do alimento. O que eu acho muito louco aí, Lu, que é justamente isso. Primeira coisa que você falou, que você toma um Guaraná de manhã, e a gente está acostumado a tomar o café em São Paulo, né? O café é ácido, ele é um chá, né? Ele é um chá ácido. E o Guaraná, ele é alcalino. Então, ou seja, você jogar um ácido no seu estômago logo pela manhã, já não é uma boa ideia, né? Então, isso que eu acho que você também está percebendo, assim como eu percebi naturalmente. Quando a gente começa a jogar o Guaraná, que ele é alcalino, e aí eu comecei a misturar a cúrcuma daqui, que é uma cúrcuma... nós estamos passando agora essa cúrcuma tem uma cor amarela que eu nunca vi na minha vida. A gente joga a cúrcuma, joga o gengibre, que é um anti-inflamatório, né? E aí limão, que é um aporte de vitamina C, cara, e depois que a gente acostuma, porque o nosso estômago acho que está acostumado a inchar, né? E ele se sente satisfeito com essa reação física do inchaço, né? E aí você toma um Guaraná com limão com tudo, você se sente altamente nutrido, numa energia altamente positiva, com uma super disposição para começar o dia tal. E aí segura o máximo que der, porque você não quebrou o jejum, né? É o que eu entendi aí do que você explica. Quanto mais se segurar, se você jantou às 9 da noite e você for comer às 10 da manhã, como você falou, já passaram 13 horas, né? Se você vai almoçar, já passaram as 16 horas. Você já nivelou tudo que você fez do jantar passado. Porque o jantar é uma hora também, a gente não pode ser 100%. O que eu acho que é muito louco é o seguinte, a gente vive errado aí e faz uma exceção certa, né? E a alimentação deveria ser sempre certa e a errado deveria ser a exceção, né? Pô, hoje vou comer uma pizza, hoje vou comer uma massa, hoje vou comer um chocolate, hoje vou comer um bolo. Isso e na verdade, isso não é, né? A regra aí, a gente toma um café da manhã ruim, almoça mal e janta péssimo, né? Então... Eu acho assim, Luiz, se quem está ouvindo a gente se conscientizar, né, de pensar numa alimentação mais estratégica, mais consciente, vamos usar esse termo, mais consciente, vai colher benefícios inimagináveis. Se a pessoa se conscientizar a não ficar tomando café, é aquela pessoa que o dia inteiro tomando café, o dia inteiro tomando café para se manter ligado, precisa de café para manter ligado. Isso é totalmente o oposto do que você tem que fazer. Então, se nessa nossa live a gente já conscientizar as pessoas a usarem, né, estratégias como a gente está falando, de usar gengibre, de usar cúrcuma, de usar guaraná cipó, de espirulina, nessas estratégias a gente já fez um bem para muita gente. Muita gente. Porque eu tenho voz para fazer isso aqui no Instagram e eu atendo todos os dias meus pacientes. E quando eu atendo, eu tenho tempo para ensinar meu paciente, para explicar para ele o porquê disso. Isso é um compromisso que eu tenho com o meu paciente e uma devolutiva que eu tenho que fazer para ele. Um por um, né, Lu? Um por um, né? Trabalho de formiga, né? Um por um, trabalho de formiga, um por um. E aqui no Instagram, não. Tem mais de 1.000 pessoas aqui agora. Então, aqui no Instagram, não. As pessoas estão vendo, multiplica muito mais rápido, espalha muito mais rápido. Então, isso é uma ação social que a gente está fazendo aqui
para as pessoas se cuidarem melhor, para as pessoas prestarem mais atenção no que estão comendo. E a gente está apresentando coisa para vocês aqui que são nossas, são produtos da Amazônia, da floresta. Conforme o Luiz falou, é além do orgânico, é um passo além do orgânico, é florestal. Então, é diferente a composição, é diferente a forma de cultivo. E justamente por isso que eu chamei ele para falar aqui com vocês, porque a minha conversa com ele é longa. A gente fica, horas. Ô, Lu, horas você imagina o seguinte, né? Você imagina o seguinte, se a gente colocar uma planta aqui, como é que essa planta se defende na biodiversidade? Ela precisa ter os defensivos dela, né? Para ela sobreviver no meio de uma selva dessa, que é a maior briga biológica do planeta, né? Tudo está aqui nessa Amazônia, esse solo aqui, onde estão os maiores antibióticos que você pode imaginar, porque essa briga biológica no solo, cai a folha, a formiga vem, come, ela morre. Toda essa briga está nesse terroir, né? O nosso terroir, ele é muito rico, né, na Amazônia. E essa briga biológica, que é o que a gente está falando da alimentação florestal, né? Enquanto um alimento orgânico, o que acontece? O alimento orgânico ele é igual ao alimento convencional, mas é utilizado um defensivo orgânico. O alimento florestal, não. Ele está exposto a essa briga biológica, ele tem que viver na selva, no meio de todos esses bichos e se proteger. Então, você imagina que quando você come um alimento desse, você está comendo um alimento que ele já se defendeu. Então, ele vai poder te defender também. Na hora que você come um alimento que ele, né, um transgênico, que ele foi desenhado, né, geneticamente modificado para não ser atacado, ele não sofre ataque nenhum, ele não se defende de ninguém, ele não está acostumado a brigar, né? Quem é que vai brigar por você dentro de você? É aquilo que você come, por isso que aquela piada lá, você é o que você come. Se eu comer alimentos que são esses guerreiros, que estão se defendendo sozinhos, na hora que eles entram no meu corpo, eles vão me defender. Então, esse é um conceito que a gente aprende aqui, que a alimentação florestal é essa. E quando a gente fala de impactos, né? Os impactos disso no meio ambiente, então é isso que é o erro que a gente está chamando para a Amazônia, que é o seguinte, a gente fica tentando financiar a preservação da Amazônia. E a preservação da Amazônia vai se dar na hora que essa Amazônia for economicamente ativa, que a Amazônia dá resultados. Eu vou contar uma breve história do açaí. O açaí, na verdade, ele era consumido palmito, né? Porque era muito fácil. Passa a foice na palmeira e come o palmito, né? Então era assim que era fácil, mais fácil de comer o açaí. Quando ele virou um superalimento e ele explodiu nos Estados Unidos e o valor do fruto ficou maior que o do palmito, vai derrubar um pé de açaí aqui. Você é assassinado se você derrubar um pé de açaí aqui. Por quê? O açaí é o sustento dessas famílias, né? É um alimento da biodiversidade que sustenta várias famílias. E aonde tem açaí, não tem destruição. Aonde tem guaraná, você não ouve falar de queimada. Pergunta, pega aí os dados do INPE, vê se tem queimado nos guaranazais, vê se tem grileiro no guaranazal. Não tem, por quê? Vai lá meter fogo no guaraná lá, você vai ver o que acontece. Não existe. Então, a preservação do meio ambiente, ela está ligada à economia. E outro erro que eu queria apontar, que entrando num assunto para você ver como está tudo interligado na nossa vida, né? É a questão política, né? Porque a gente fica esperando do governo coisas que a sociedade que tem que pavimentar. Quem herdou essa floresta não foi o governo do Brasil, não foi a política. Quem herdou essa floresta fomos nós que herdamos ela. E nós temos que zelar por ela. Nós temos que ensinar o governo como fazer isso, como pavimentar aquilo que a gente quer para nós. Então, o que nós queremos? O melhor do mundo, o melhor alimento do mundo. Aonde está o melhor alimento do mundo? Na diversidade. E ainda Deus fez isso ligado ao mar. Nós temos a maior floresta produtiva do planeta, com a melhor biodisponibilidade do planeta, ligada ao mar, né? Podendo ser escoado daqui, tudo isso cai no chão, nós pisamos em cima e ainda estamos pensando em discutir que nós vamos parar queimada, se nós vamos queimar menos ou vamos queimar mais. Se a gente tivesse com um plano, como sociedade, o governo não tem nada a ver com isso, como sociedade,
de embalar essa floresta. E primeiro nós, brasileiros, comermos isso. E depois a gente exportar o excedente, como a Suíça faz, ela só vende aquilo que ou ninguém quis, né, o excedente, ou que ela não tem interesse. Mas o melhor está lá. Por isso que você não vê vinho suíço, né? De novo, a gente está falando disso. Que o vinho suíço, que é o melhor do terroir deles, fica lá. Então, a gente, como sociedade, tem que pensar como é que a gente vai criar um plano para a Amazônia, onde nós, sociedades, vamos nos alimentar, ganhar dinheiro e preservar entre nós. E o governo que vai vir atrás da gente para dar condições para que essa economia fique de pé. E não o que a gente está falando aí, que é vamos cercar a Amazônia, vamos botar uma grana lá para parar de queimar, para pararem de grilar, para parar de fazer isso. Isso não vai funcionar nunca, não vai ter dinheiro que pague isso. Pode trazer esses países todos aí, vão pagar a conta e o dinheiro vai ser comido aqui mesmo, que a mata come tudo, passa em cima da estrada, faz tudo. Então é para isso que nós estamos chamando a atenção. Nós estamos chamando a atenção para quê? Nós temos condições de comer o melhor, de mudar a saúde pública e a saúde individual, de nos reconectarmos com a natureza, que é um dos pontos fundamentais da saúde, né? Todos os médicos que eu conheço estão falando sobre isso, o quanto o meio ambiente é importante para a nossa saúde, é a nossa pele, né? É o contato da nossa pele com o nosso exterior, né? Que está em São Paulo. O que a nossa pele está tendo aí em São Paulo? Poluição, briga, gente olhando mal para o outro, tendo todos esses pensamentos negativos. Então, isso a nossa pele absorve. E a nossa pele é igual ao nosso estômago. Ela é uma esponja, né, Lu? Então, quando a gente passa aí um óleo, que são esses protetores solares, esses cremes, tudo aquilo que é químico, que não é digerido na nossa pele, quando você faz uma radiologia, tá tudo ali, aquilo lá não é digerido pela pele, né? Fica ali. Então é isso que nós estamos propondo. A gente usar o que a natureza tem de melhor para a nossa pele e para o nosso estômago. Ô, Luiz, vai mudar falando, tudo, né? falando nisso, falando em usar óleo, usar para nossa pele, eu queria que você falasse um pouquinho, que é algo que as pessoas me perguntam muito, sobre a copaíba. Por que a resina, não o óleo? Eu já falei isso algumas vezes, mas queria que você também falasse, chamasse a atenção disso para eles. Porque copaíba é algo que eu comecei a usar copaíba, eu devia ter uns 15, 16 anos, sei lá eu, muito tempo, tem 40 hoje. Então faz mais de 20 anos que eu uso copaíba. Aprendi a usar com a minha avó como estratégia anti-inflamatória para qualquer coisa que a gente tinha. Era uma gotinha de copaíba num pouquinho de água e pronto. A gente sempre fez isso. E explica, pessoal, como que é produzida a copaíba, do que se trata, como que se usa. Então, como é que eu descobri a copaíba? Foram 2 episódios incríveis. Eu estava numa mata primária, né? E aí eu estava caminhando, eu vi um bicho, né? Era uma paca se esfregando numa copaibeira. Quando ela me viu, ela correu e eu perguntei pro cara: por que esse bicho está se esfregando na árvore lá? Ah, porque é a copaíba. A paca tinha sido atacada por um bicho e o que ela estava fazendo? Ela estava esfregando a ferida dela na copaibeira, né? E depois teve um outro episódio marcante, que aqui o pessoal anda muito de moto aí pelas comunidades e tal. Neguinho tomou um capote de moto, bateu num tronco de árvore, caiu lá e eu estava lá na comunidade e o cara chegou inteiro ralado, inteiro machucado e tal. E aí eu falei, puta, esse cara tá fudido, né? Desculpa o palavrão aí. Esse cara tá, pô, aqui no mato, todo machucado, todo ralado, né? Aqueles tombos que a gente toma. 3 dias depois, esse cara que estava em carne viva, o cara estava seco, o cara não tinha nada. E aí eu vi o poder da copaíba na pele, né? Eu nunca vi, não existe cicatrizante. Não existe cicatrizante no planeta mais poderoso que a copaíba, né? Ele é um cicatrizante natural que pode usar em criança, em tudo, que não tem precedente. A gente aí usava pó de sulfa, né? Como era o nome do outro lá? Metilol tem o mercúrio cromo, que a gente usava aí. E aquilo lá nem sei qual é o efeito disso. Mas quando eu vi esse cara inteiro depenado, depelado, né?
e 3 dias depois, esse cara não tinha nada, estava seco. Eu falei, que é isso? E aí, em contato com os laboratórios, que a gente tramita muito nos laboratórios, eu comecei a descobrir as pesquisas que tinham sobre a copaíba no uso interno, né? E no uso externo. Como nós estamos falando do uso externo, eu vou só te contar uma pesquisa que está aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, que é onde a gente está. É a copaíba para prevenção de câncer de mama. Uso externo. Foi testado aqui em mais de 2.000 mulheres que tinham uma decorrência de câncer de mama na família, né? Porque a gente é uma outra coisa muito maluca aí, né, em São Paulo, que eu acho que a gente tem que falar sobre a genética, né? A decodificação genética. E a genética nos diz o seguinte, nos dizia, né? A gente entendia que genética era o seguinte: minha bisavó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. E eu não sei, aí eu vou até te perguntar aí. E o que eu descobri aqui que não é isso. Na verdade, aquela avó teve um comportamento, um estilo de vida, a filha teve o mesmo estilo de vida e a neta teve o mesmo estilo de vida. Tudo que aconteceu com uma aconteceu com a outra. Então, o que a gente está entendendo que quando você quebra essa sequência genética, a gente pode editar a nossa genética, né? Se a gente mudar radicalmente aquilo que aconteceu de errado com os nossos antepassados, que tem alguma predisposição a alguma doença, e a gente romper esse ciclo, nós vamos estar nos reeditando. E foi isso que a copaíba mostrou no câncer de mama. Ainda não foi concluído 100%, né, os testes clínicos, mas já está em fase avançadíssima. Então, do uso externo, você imagina um óleo que tem um poder de curar câncer e uso externo. E aí, quando eu descobri que a copaíba era usada internamente para curar infecções de criança, para curar dores de garganta, e eu fui atrás da universidade para saber o que mais tinha, a gente começa a ver aquelas publicações que, na verdade, a gente tem uma copaíba que é uma espécie do que hoje eles encontraram no CBD, no canabidiol, né? Muito mais poderoso. Então, assim, os caras lançam lá nos Estados Unidos, não sei aonde, na Holanda, uma coisa derivada de uma planta que já era conhecida, isso explode e vale bilhões. A gente tem aqui uma copaíba que tem atuações em 9 sistemas do organismo, como foi provado pelas pesquisas, principalmente no imunológico, né? Na regeneração de células imunológicas. E fora o sistema estrutural, infecções urinárias, né? Todos os outros sistemas do organismo, a copaíba atua em todos eles. E a gente nem sabe, né, que a copaíba está aqui. E quando você extrai a copaíba da árvore, você evita que a árvore exploda, porque o óleo vai acumulando e a árvore explode. Então, olha o que a gente está falando. Uma substância que tem atuação em 9 sistemas do nosso organismo, é natural, é extraída por povos que sobrevivem dessa extração e a gente nem tem conhecimento sobre isso. O que está acontecendo com essa indústria farmacêutica que consegue, além de promover os produtos deles conseguem esconder o que a gente tem de melhor na biodiversidade? Eu não entendo. Mas a gente mostra, Luiz. A gente tem um Instagram cheio de gente, quase 1 milhão de pessoas, para a gente poder mostrar para todo mundo, que existem alternativas. Nesse exato momento agora, Luiz, tem muita gente que vai multiplicar isso que a gente está falando e que vai levar isso adiante. Então, o que a gente está fazendo agora é muito grandioso, porque a gente está mostrando uma alternativa, que na verdade deveria ser o caminho, de algo que é nosso, que a gente tem, que eu estou dizendo para vocês, eu uso há anos, e tem gente que não faz ideia. O que você falou do canabidiol é muito importante, porque eu falo muito do meu paciente, às vezes meus pacientes falam, Luciano, nossa, eu queria tanto canabidiol, eu não estou conseguindo encontrar, porque no Brasil é proibido, não consigo comprar. Eu falei, mas por que você não compra o copaíba? Então, se você está buscando modulação de CB1, CB2, sistema endocannabinoide, todos os sistemas que a gente está buscando modulação, a copaíba também vai funcionar. E é assim, é 1, 2 gotinhas, é uma dose assim, mínima da mínima. Então, se a indústria farmacêutica, por um lado, esconde, a gente tem voz para poder mostrar para todo mundo aqui. Hoje em dia, né, Lu?
que antes a mídia não era assim, é que isso está acontecendo hoje em dia. Por isso Sim, que é a grande virada, né? a Como dizia o grande Raul virada, a Seixas, grande né? virada. O Raul Seixas falava, se o planeta não aguenta mais as pulgas, se livra dela num saculejo, né? Eu acho que esse coronavírus foi um saculejo para a gente acordar. E eu acho que o tempo o tempo não é linear, né? O tempo anda em círculo. E agora eu acho que nós estamos na frente de novo, porque nós vamos poder fazer toda essa revisão do que aconteceu até agora e poder voltar ao passado para Sim, encontrar o que eles deixaram para a gente e que a gente passou por cima, né? O que a gente sim, descobriu aquilo é o seguinte, que na verdade essa diversidade de plantas e frutas, né, que eles deixaram é uma cápsula do tempo que não sei se eles sabiam que a gente ia descobrir a engenharia genética um dia, o genoma, e só a partir do genoma nós íamos entender o que significa essa cápsula que eles deixaram aqui dentro da Amazônia e que nós estamos deletando. É como a gente deletar um HD sem saber o que está dentro, né? Então, a engenharia genética e o genoma permitiu com que a gente descobrisse o legado que esses povos deixaram para a gente. Então, isso estava escondido para esse momento, para o momento em que chegasse uma forma da gente se comunicar, uma forma da gente ler o que essas plantas, essas frutas guardam dentro dela, que a gente também não sabia, a gente tinha uma intuição, né, que é uma coisa importante, a intuição, que a gente perde aí, mas a gente redescobriu isso com o genoma e descobriu que legado é esse que a gente tem aqui, que é isso que nós estamos falando. Copaíba, Guaraná Cipó, Luiz, né? Luiz, olha só pra você ver. Te contar uma coisa que eu faço. Eu não mostro muito essas coisas no Instagram, o povo vai achar que eu sou doido. Mas eu sei que você também faz isso. Eu chego em casa, da rua, nessa época de Covid, claro, faço minha higiene. Depois que eu lavo a mão, eu pingo uma gotinha de copaíba na minha mão, espalho. E aí eu mostrei um dia, o povo ficou doido. Mas por que você faz isso? Por que você faz isso? Não existe algo mais poderoso do que isso. Então, a primeira coisa que eu faço, eu chego em casa, eu jogo uma gota de copaíba e higienizo a minha mão. E lembro direitinho que eu aprendi isso anos atrás, antes do Covid, eu já fazia isso. E agora eu vejo muita gente fazendo. Ah, Luciano, peguei uma gota de copaíba e limpei a mão, me lembrei de você. E é algo que eu já vi você fazendo aí também. Exatamente, porque a copaíba ela tem a capacidade de destruir a gordura, né? E o vírus ele é revestido por uma gordura, né? Todo vírus tem na sua estrutura o DNA dele, né? O RNA, mas por fora ele é protegido por essa gordura, né? E o que a copaíba faz? Ela destrói essa gordura que mata o vírus. Então, em vez de a gente ficar passando álcool na mão, e aqui é até uma piada, né? Aqui que a gente tem copaíba, o cara fala, você vai passar o cu na mão, né? O álcool na mão, né? Eu quero dizer, não, eu acho, não sei o que você entendeu aí, cara. Eu tô falando, passar álcool na mão. E aí que a gente fala, pô, te pinga uma gota de copaíba, por que eu vou ficar passando álcool na mão, né? Não precisa, né? Então, pô, eu acho que você tá rindo de. Não é piada isso, não. É álcool. Uhum, Álcool vai ressecando a uhum, mão, né? Vai ressecando a uhum. pele, vai deixando a pele nessas condições aí. E a copaíba, ela é uma resina. E a resina tem por característica permanecer na pele, né? Ela fica ali. Então você vê uma hora depois, você ainda tem um pouco de resina na mão. Então a gente passa na mão das crianças aqui, que a criança passa a mão no chão e enfia a mão na boca, já mete a copaíba na mão da criançada, que se ela pegar algum tipo de vírus, vai destruir a gordura desse vírus. De qualquer vírus, não só do vírus da Covid. Porque a copaíba que acabou com a sífilis na Amazônia, né? A gente não sabe, mas o vírus da sífilis foi um vírus que, né, foi avassalador aqui na selva. E a copaíba que era utilizada para combater esse vírus. Eu falei com o Evandro, com o pessoal da Biotech aqui na Amazônia, que está em contato com o Evandro Chagas, eles já estão ali com a cepa da Covid, testando a copaíba. É que tudo na ciência demora um pouco para poder ser publicado, né? Mas a gente tem que aguardar um pouco aí. Mas eu já conversei com vários pesquisadores e falou, claro, Luiz, se você passa a copaíba na mão e o vírus entra em contato com a resina vai destruir a gordura, né,
do vírus. Então é isso que a gente tem aqui e que a gente nem sabe. E Ô, está Luiz, encontrando álcool aí, nem sabe, né? posso pedir uma coisa para você? Claro. Depende. O Não, cara eu me vou te fazer um pedindo. pedido, eu espero que você atenda. A gente está falando demais aqui pro povo. Ah, eu queria que você desse um desconto para toda pessoa que usasse Tamo Junto Sempre para comprar lá no Fechado. as coisas da MAD. Então, eu vou fazer o seguinte, Lu. Eu vou falar aí com. Oh, isso não é combinado, viu, gente? Isso não é combinado. Eu vou falar com os Não caras em vai me São Paulo matar, hein, aí. Luiz? Não, ó, você sabe que a gente, pô, Lu, vou te contar uma coisa aqui. Tem gente que fala, é cara, cara. Nós praticamos preço justo aqui dos nossos produtos, porque não adianta a gente. Por isso que a indústria farmacêutica não consegue, né? Então a Copaíba, o Guaraná, a Andiroba, todos esses produtos da biodiversidade, exige com que esse povo entre na mata, suba nessas árvores, extrai esses óleos, extrai essas plantas. Então a gente paga eles muito bem. Então, às vezes, as pessoas, os médicos, igual você, que compram nossos produtos, né, a gente não dá. Eu queria até falar para você, nunca expliquei isso para você, porque que você tem que comprar, a gente dá aquele desconto para você, mas você compra e te falo por causa disso. As pessoas ligam aqui, pô, você não quer dar, não quer dar. A gente até gostaria de dar e promover e dar bastante para as pessoas experimentarem e depois comprar. Mas Ninguém acredita que eu compro, viu? é injusto com quem vai lá no mato buscar e a gente sabe os riscos que existem, né, para ir buscar e eu não pagar esses caras, entendeu? Eu não fazer um comércio justo. Então, a gente dá para vocês aí e eu vou dar o mesmo desconto que eu dou para você aí, Lu. Nós vamos dar 15%. Eu vou lançar esse cupom, vou falar. Ô, João, você que está aí com o sistema na mão aí, nosso CEO aí, Ai, cria esse tô cupom ferrado. aí, ó, que o Luciano tá falando. Não vou nem te ligar, hein, que aqui o sinal tá ruim, eu tive que vir no vizinho aqui. Arruma uma internet melhor para mim aqui, que o Luciano tá chegando. Tô pedindo, passou agora, semana passada, o cabo aqui, meu vizinho contratou. Arruma uma internet melhor para a gente aqui e dá um desconto aí de 15%, aí, o mesmo que o Luciano tem, para todo mundo que quiser conhecer a biodiversidade. Na E vai escala, nós usar, vamos ó, contar mais dos produtores. ó, João, tem que usar hashtag, hashtag não precisa, mas tem que usar Tamo Junto Sempre. Beleza? Esse é o cupom, esse é o código, blogueirinho. Luiz, ó, o Luiz morreu lá, eu falei pra ele dar desconto, desmaiou lá na cadeira. Ai, meu Deus. Luiz, não vai morrer na hora do desconto, não. Pode ficar por pelo menos mais 5 minutos aí. Vamos ver se ele volta, mas enquanto ele não volta, eu vou tomando conta do. Brincadeiras à parte, eu adoro eles, pessoal. Vocês perceberam que. Ó, o Luiz acho que deve ter caído na internet dele. Vocês viram que pessoa incrível que é o Luiz. Quem é o Luiz? O Luiz trabalha na MAD. A MAD é a My Amazon Dream. O Instagram deles é @MAD. Arthur, como que é o Instagram deles? @MAD4life. Escreve aí pra mim, vou ativar o comentário. Eu tô sem comentário, eu falo aqui, ó. O Instagram é @MAD número 4 life. MAD for life. Então, vai lá, pergunta as coisas para ele adora responder, ele é super atento com todo mundo. E eu amo esse pessoal. E eu prometi para eles que eu vou lá em outubro, porque essas coisas que eu uso dele realmente ressignificaram muita coisa e me fizeram muito bem, por isso que eu falo tanto aqui para vocês. É uma parceria que a gente tem, não é financeira, então é importante que vocês saibam isso, é idôneo. E é uma admiração muito grande pelo trabalho que eles fazem. Vocês viram que pessoa inteligente, que pessoa incrível, maravilhosa, que é o Luiz, o quanto ele tem para. O quanto essa live foi uma das lives que eu mais gostei de fazer na minha vida. Foi essa. Você não tem ideia. Enquanto eu tô feliz de ter conseguido fazer essa live aqui com vocês, porque eu tava preocupado com a conexão dele lá. E deu certo. Deu certo. Eu vou chamar ele aqui pra gente se despedir, porque a gente fala demais. O Luiz fala mais que eu, viu? Mais que eu. Vocês acham que eu falo muito? É porque vocês não têm ideia como é que fala. Maior. E você viu que caiu bem na hora do desconto, né? Mas enfim. Ele vai dar um jeito lá. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui para despedir. Pera aí.
Ai, meu Deus, o Luiz não tá aqui, não. Acho que o Luiz tá sem internet lá. Deixa ele quieto lá. Então, ó, eu vou. O Instagram deles é @madforlife. Eu vou ativar comentários aqui. Acho que vocês às vezes querem me fazer alguma pergunta. Mas vocês viram que foi muito legal, né? Foi muito maravilhosa essa live. E aí eu vou chamar o Luiz para fazer outras, porque a gente sempre tem estratégias mais. A espirulina, eu esqueci de falar para vocês, eu uso mais à tarde. Eu gosto de fazer. Toda vez que eu faço um suco, eu coloco espirulina. E de manhã eu uso Guaraná Cipó. A copaíba, eu uso uma gotinha de copaíba num tanto assim de água na hora de dormir. Uso todo dia. É uma forma muito interessante de modular o sistema endocannabinoide. Para quem tem muita ansiedade, a vontade de comer isso, aquilo, quando for umas 4, 5 horas da tarde, uma gotinha de copaíba também pode dar. Uma ou duas gotinhas pode ajudar bastante, tá bom? É isso aí. Como compra óleo de copaíba? Gente, tudo vocês vão conseguir, eu não sei, tá? É lá no pessoal da MAD, é MAD for Life. Deixa eu escrever aqui, peraí. Que vocês estão perguntando aqui. Já vou escrever. @ É que tô escrevendo, tá? MAD. Voltou, Luiz! Vou te chamar para você se despedir do povo aí. Peraí. Cadê você aqui? Voltou. Luiz é mais doido do que eu. Oi, Porra, Luiz. eu esqueci que Eita. o. Eu Mas esqueci que a operadora da internet o cara tava vendo a live. Eu fui falar mal da internet e o cara cortou, mano. Você foi bem na hora do desconto, você sumiu, né, Luiz? Putz, eu fui falar que. Eu fui falar da internet, o cara mandou uma mensagem aqui e cortou meu sinal, mano. Cortou a fumaça aqui, cara. Boa. Luiz, já chamei para a gente se despedir das pessoas. Só antes de ir embora, eu queria que você falasse rapidinho, que eu já vi 2 pessoas perguntando da andiroba. Pô, Porque eu gosto, eu uso também, a o povo andiroba é o pergunta demais, mas seguinte, por que cara. eu uso isso? A andiroba é o seguinte, a andiroba eu descobri por causa de um laboratório francês conhecido que estava querendo lançar um produto anticelulite, né? E eles pesquisaram mais de 25 ativos para eliminar a celulite. E o que eles encontraram? A andiroba. Por quê? O ácido linoleico que contém na andiroba, ele penetra nas camadas mais profundas da epiderme e ele abre os poros lá no fundo. Isso elimina aquelas inflamações, aquelas infecções, né? Na pele, cutâneas, né? Então, o que eles descobriram? Que a andiroba, além de penetrar por ser um óleo natural, de penetrar em camadas mais profundas, esse ácido penetra em camadas mais profundas, ela abre os poros e evita as inflamações das camadas da pele. Então, isso fez com que eles encontrassem um anticelulite. E a gente usa aqui de várias formas. Quando a gente toma um baque, né? Tá jogando bola aqui, toma aquela canelada que fica roxo, você passa a andiroba e aquela andiroba vai tirando aquele roxo, porque ela entra lá embaixo e vai fazendo circular o sangue nas camadas mais profundas da pele. Então, a andiroba é um outro super produto da biodiversidade também, que é usado aqui para baque, para porrada e para essas questões que estão dentro da epiderme, né? Nas camadas mais profundas. Então, se você usa óleo essencial e quer que esse óleo penetre nas camadas mais profundas da pele, você passa andiroba junto. Você põe umas gotas de andiroba, passa o óleo essencial, que esse óleo vai entrar nessas camadas mais profundas lá da epiderme. Então, é assim que ele é utilizado. É uma coisa Luiz, incrível. outra coisa que estão perguntando aqui é a diferença de resina e de óleo de copaíba. Existem 3 tipos de categorias, né? Existem resinas, existem óleos graxos e existem óleos essenciais, né? Óleos essenciais, que são esses óleos que a gente compra, que eles são normalmente por vapotransporte, né? O vapor de água que transporta esses óleos, eles são super purificados, tal.
são esses óleos que a gente compra, esses óleos aromáticos, né? Óleos graxos são os óleos extraídos das sementes, né? Que são esses óleos naturais puros. Então, a andiroba, quando a gente prensa a semente da andiroba, sai um óleo. Quando a gente prensa o cumaru, sai um óleo. Todos esses óleos que são extraídos a partir de prensa, ou agora novo tipo de extração, que é a extração autocrítica por pressão em gás carbônico, são óleos graxos, né? E o óleo resina, como ele tem características daquelas resinas que a gente conhece. A copaíba ela é uma resina e um óleo essencial. Olha que maluquice isso, Lu. Quando você analisa a copaíba, você encontra óleo resina e óleo essencial dentro da mesma substância natural, né? Isso é uma coisa que não sei se existe outro óleo que tem essas duas coisas. Tem óleo resina e óleo graxo. Por ser resina, nenhuma resina é bom ser ingerido, né? Porque o nosso fígado tem dificuldade de metabolizar resinas. Por isso que é uma coisa muito importante a gente falar isso. Não é... As pessoas falam, então descobri a copaíba, vou tomar copaíba. Mete lá 10, 20 gotas de copaíba, vai fazer mal, né? A copaíba, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Isso a gente aprende muito aqui na Amazônia, porque muita gente morre intoxicada na Amazônia. É importante a gente falar isso. Existe um alto índice de intoxicação na Amazônia por plantas, por resinas, por essas coisas, porque as pessoas erram na dose, né? Então, a copaíba, ela, nessas quantidades que a gente fala, 3 gotas por dia, 4 gotas por dia, o corpo consegue assimilar ela. Então, ele extrai esses componentes, esses bioativos, e ele consegue metabolizar essa resina, né? Então, isso que é interessante. Então, por definição, óleos resina não são óleos a serem ingeridos, exceto em pequenas quantidades, e a copaíba, porque ela contém óleos essenciais também. Então, ela é uma resina natural, ela é uma resina mais fina, e é isso que a MED foi fazer. O que nós fomos fazer? Existem vários tipos de copaíba. As copaíbas de altitude, que são resinas mais grossas, e as copaíbas que estão na beira dos igarapés, né, que são resinas mais finas. Como a gente vende muito para a Europa, e na Europa eles consomem muito a copaíba, lá eles buscam a copaíba conhecida como a copaíba mari-mari, que é a copaíba que está na beira dos igarapés. A gente extrai essa copaíba, que é a resina mais fina, que ela é mais assimilável pelo corpo e que ela tem a melhor metabolização para que ela não sobrecarregue nosso fígado, né? Então, ela deve ser usada uma vez ao dia apenas. Eu tomo no shot de manhã, porque o nosso organismo está limpo, junto com o guaraná, que ajuda a metabolizar, em pequenas quantidades. Eu tomo 4 gotas, porque eu tomo todos os dias, né? Na Europa, eu já ouvi falar uma gota para cada 10 quilos de massa corporal, tal. Aqui na Amazônia, a gente toma 4 gotas por dia, de manhã, junto com o guaraná e com o limão astringente, né? Ele ajuda a dissolver esse óleo, melhor ainda, facilita essa metabolização. Então, você coloca limão, joga 4 gotinhas de copaíba, coloca guaraná, cúrcuma e gengibre, que você não vai sentir nada disso, né? E aí você vai ter um super biodisponibilidade, né? Um super nutriente, com todas as características que você precisa para poder passar uma manhã com a mente, né, tranquila, irrigada com sangue e não ficar pesado e começar aquele dia pesado, né? Boa. Ô Luiz, estão perguntando aqui se a espirulina está em falta. A espirulina está em falta. Vou explicar isso para vocês. Todo organismo vivo tem um tempo de vida, né? O que acontece na Amazônia que a gente aprendeu ao longo de 10 anos que essa espirulina tem aqui, né? Que ela foi sendo adaptada. A MED é muito mais nova que a espirulina, porque a espirulina já era cultivada por um outro fundador. Só fui puxar meu cachorro aqui, que ele tá fazendo muito barulho. Cachorro come espirulina. Cuidado que cachorro. Meu cachorro tava roncando. Meu cachorro tava roncando. Não deixa de comer espirulina,
que cachorro come espirulina. Tem gente que compra espirulina para dar pro cachorro. Eu fico louco da vida, mas tem gente que faz isso. Enfim, então ele tava roncando aqui na live. a espirulina, o que acontece? Na Europa, nos países onde ela originalmente era produzida, no inverno eles invernam a espirulina, eles param de produzir, porque no frio a espirulina não se desenvolve. Ela é desenvolvida em meio alcalino e água a 36 graus, na temperatura do corpo humano. Quando o rio sobe muito, ele esfria o chão e aí diminui a produção de espirulina. Como vendeu muita espirulina, as pessoas conheceram nossa espirulina e entenderam que a gente vende espirulina como alimento e não como suplemento, que é o que as pessoas vendem em cápsula, começaram a comprar muita espirulina nossa. E aí a produção caiu, nós não conseguimos manter a produtividade dela. E aí a demanda aumentou e a produtividade caiu. Voltou o verão na Amazônia, nós entramos no verão agora. Então, a partir da semana que vem, nós estamos restabelecendo a produção da espirulina. Provavelmente, em 1, 2 semanas, e uma semana começa a chegar, já tem um monte de pedido reservado, pode ir reservando pelo site, que vai chegar, então faz a reserva, porque é por ordem de fila, mas daqui mais umas 2, 3 semanas, nós vamos voltar à produtividade de novo lá em cima. E o que nós fazemos? Tem várias empresas e várias pessoas querendo comprar fora do Brasil? Não. Primeiro nós vamos alimentar os brasileiros, primeiro nós vamos deixar disponível no site, nós vamos mandar para o Brasil, né? Nós queremos ver os brasileiros bem alimentados, depois que nós vamos exportar, se sobrar. Boa. Então, todos os nossos produtos é isso. Vocês vão encontrar sempre primeiro no Brasil, sempre nós vamos colocar para quem está no Brasil, né? Para que o brasileiro entenda o que é dele, comece a lutar por isso, comece a brigar para a gente criar um plano para escoar essa floresta daqui. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos levar primeiro para o brasileiro e depois nós vamos abastecer aí todo mundo que está pedindo aí na Europa, nos Estados Unidos. Mas Guaraná tem. Guaraná nós estamos com 100 toneladas certificado orgânico, né? Que nós certificamos 100 toneladas de Guaraná, com 47 produtores de Guaraná, né, na selva, que estão lá trabalhando dia e noite para cozinhar esse Guaraná como os ancestrais faziam, para evitar a perda do tanino, que é volátil. Então, nós resgatamos todas essas comunidades, produzimos esse Guaraná da forma como os ancestrais faziam, né? E a gente quer que os brasileiros conheçam a própria biodiversidade. Então, esse é o caminho. Vamos colocar para os brasileiros, com esse tamo junto aí que você criou aí, acho que já foi criado aí. Tamo junto como brasileiro. Nós, brasileiros, vamos dar a volta no Covid e vamos aprender a se alimentar com o que é nosso, entendeu? É isso aí, Luiz. Você está fazendo essa missão, Lu. Esse seu papel aí de levar para as pessoas essa informação, que você vê, a gente está aqui na selva, aqui, sem sinal. A única rede que a gente tem aqui é para a gente balançar, não tem rede, né? Mas você está aí fazendo essa missão, divulgando a gente enquanto a gente está sem sinal aqui. Eu sei que você está contando aí, às vezes eu não te acompanho porque não tem sinal mesmo. Sei que você está aí fazendo esse trabalho, faz de coração. Isso que mais me impressionou, né? A gente não tem influenciador, a gente não tem capacidade ainda de contratar marketing, de ter nada disso. Você faz isso de coração, faz isso porque você sabe, e você me contou que você estudou isso na universidade. Por isso, não só eu, mas todo mundo aqui quer te agradecer por estar divulgando isso, porque você está gerando a economia, uma economia regenerativa, você está preservando, Lu. O dia que você vai chegar aqui, você vai entender o impacto da sua ação aqui na Amazônia, de quanto você está preservando aqui, de quantas famílias você está sustentando aqui, não sustentando com assistencialismo, sustentando, levando a sua mensagem, explicando o que isso aqui faz, porque até a gente é confuso aqui. Eu, às vezes, preciso da sua ajuda, porque eu sei na prática, mas não sei na teoria o que acontece. Então, a gente aqui quer te agradecer, cara, a floresta inteira, que todos os guardiões da floresta aqui, toda a força dessas plantas, né, que são plantas sagradas, estejam com você aí, para você continuar esse seu trabalho aí, porque realmente ele não tem precedente na Amazônia. E ele só é possível porque hoje pessoas como você podem falar
têm o próprio canal, não dependem de veículos de mídia que cobram para falar. Então, eu te agradeço por você nunca ter cobrado da gente por fazer isso daí e pagar e comprar nossa espirulina. Continua comprando, porque a gente Eu que precisa, agradeço. Eu que porque a gente agradeço. precisa da sua compra. A gente está vendo que você está comendo muita espirulina. Não sei se você está dando aí para alguém, você está dando de presente. O povo pega, Luiz. O povo pega. Você não está entendendo. O povo pega. E enquanto eu existir, enquanto vocês estiverem fazendo o que vocês estão fazendo, eu quero que vocês contem comigo. Então, a promessa aqui na frente de todos. Eu quero que vocês sempre contem comigo. O que eu puder divulgar, mostrar vocês, eu vou mostrar no mundo inteiro, porque vocês merecem. Eu já tinha falado aqui para todo mundo que vocês fazem um trabalho muito bonito e que eu tinha muito orgulho de ser porta-voz, de poder mostrar isso para todo mundo. E só o começo. A coisa para acontecer o que esse é o começo de um trabalho que a gente vai fazer juntos. Opa, deu certo aqui. Que a gente vai fazer juntos. Luiz, espera aí que minha bateria tá pitando aqui, espera aí. Tá. Espera aí, só pôr um cabinho aqui. De um trabalho que, se Deus quiser, a gente vai fazer juntos e vamos conseguir levar a MAD para onde tiver que levar, e conte comigo sempre, sempre, sempre. A live vai ficar salva lá no IGTV. Saindo daqui, eu vou lá, marco o Instagram deles, que eu sei que vocês vão lá no Stories procurar. Eu marco o Instagram deles para quem não viu aí. E vou deixar essa live salva. Olha, Luiz, vou te dizer uma coisa. Eu já fiz muita live na minha vida, mas essa foi a live que eu mais gostei de ter feito na minha vida inteira. De verdade, de verdade. Você é um cara incrível, incrível, já te falei isso. E muito obrigado pela doação, por você ter tirado do seu tempo. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, que você é super ocupado. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar com todo mundo que está acostumado com essa linguagem já que eu compartilho. E essa live foi muito importante para mim. Muito, muito, muito. E muito, muito, muito obrigado por tamanha doação. Pô, eu não tenho nem como agradecer. Eu não sou eu, né, Lu? Você sabe que ninguém sozinho faz nada. Eu faço parte de uma corrente aqui, né? E seria interessante que novas empresas também estivessem aqui fazendo isso que a gente está fazendo. Então não sou eu sou só o guerreiro que foi destinado a falar com você aí. Por trás de mim existe uma série de pessoas trabalhando, várias famílias por trás disso. Então, o que a gente está fazendo aqui não é MED, não é Luciano, não é nada disso. É pelo Brasil, é pela Amazônia. É por isso que a gente conversou, é por isso que a gente está fazendo, a gente está aqui dedicando nosso tempo. Então, isso é importante, né? A gente deixar isso registrado e vamos sempre junto, que quanto mais a gente conseguir despertar as pessoas para a própria saúde, para melhorar elas e elas devolverem isso para o planeta, né? E a gente conseguir retomar a humanidade, né? Eu aprendi com uma antropóloga no sertão do Piauí isso. Fui lá visitar a doutora Niede Guidon, que descobriu o homem mais antigo das Américas lá. Ela falou: o ser humano sempre acha um jeito de se superar e de se manter. Já ocorreram outras passagens na história que a raça humana foi ameaçada, né? E o ser humano sempre encontra um caminho. E o que nós estamos fazendo aqui é isso: encontrar um caminho para a humanidade, né? Que a humanidade tomou talvez um rumo que não foi o melhor nesse momento. A gente começou a industrializar tudo, começamos a fazer tudo com pressa, 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 e a gente não sabe para chegar aonde, né? Então o ser humano vai se superar nesse momento de crise de novo. A gente sabe disso, a raça humana tem esse diferencial sobre as outras. Somos pensantes e vamos pensar junto como fazer diferente. Vamos pensar junto como encontrar esse caminho e vamos trabalhar junto pelo Brasil, né? Como sociedade, né? E deixar esse legado aí e dar a volta por cima nesse momento de pandemia. Exatamente. Tamo junto. É nóis. Adorei, adorei. Luiz, eu não sei se você conseguiu ver, mas as pessoas estão escrevendo cada coisa linda aí nessas mensagens. Tá incrível. Muito, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por nos ouvir, por estar aqui com a gente, por
pela confiança. Eu sempre agradeço pela confiança, porque confiança é algo muito nobre que a gente pode oferecer a outra pessoa. E muito, muito obrigado pela confiança que vocês têm em mim, no Luiz. Então, se vocês quiserem falar com o Luiz, pode mandar direct lá no Instagram da Mad. Luiz é super solícito. Viu, Luiz? Vai responder todo mundo depois lá, viu? E Mas fiquem de realmente, olho lá. Luquinha, a gente tem que Ele colocando agradecer. lá, remando. Não, você falou uma coisa que a gente esqueceu de falar, muito importante também. Quem tem a chance de mudar é quem consome. Aquilo que a gente põe na nossa boca tem vários impactos depois. Então, quem tem a condição de mudar não sou eu, não são vocês. São todas as pessoas que estão comendo coisas da Amazônia, não só da MED, né? Mas das empresas que verdadeiramente estão na Amazônia, entendeu? O consumidor que tem o poder na mão. E nunca isso aconteceu na história, para você ver como o ser humano acabou criando uma ferramenta que é para ele mesmo. Nem imaginavam que essa ferramenta iria servir para a gente se salvar. Mas é isso. O consumidor que põe isso na boca, que está comprando esses produtos, está comprando Guaraná, está comprando Copa, comprando espirulina, que é que está dando a volta, que é quem está gerando esse impacto. Porque nós dois não vamos comer essa floresta inteira aqui, que nós não vamos dar conta. Mas todo mundo aí fazendo o seu papel, pensando que o que come tem impactos, né? E esses impactos são no meio ambiente, são na economia, são na sociedade. Eles, né, que estão nos assistindo, que podem virar o jogo, né? Não são os governos, não somos só nós, são eles que vão traçar esse novo caminho nessa nova era que nós vamos viver aí, nesse novo mundo novo. Então, o que eu desejo é um ótimo novo mundo para todo mundo, com mais consciência, né? E com muita saúde aí para a gente poder viver. Que a única coisa que a gente tem é o tempo, né, Lu? A única coisa que a gente tem é o tempo. Então, a gente tem que ganhar tempo, né, com saúde e gastar esse tempo, né? Eu quero saber como é que eu vou gastar meu tempo, né? Exatamente. É isso aí, Luiz. Bom demais. Obrigado mais uma vez. Beijo grande para todo mundo. Live vai ficar salva. Só fazer uma pergunta aqui. Ô, João, no cupom tem que ter hashtag ou é só tamo junto sempre? Eu acho que sempre os cupons são tudo em maiúscula, né? Tamo junto. Hashtag tamo junto sempre? Em maiúsculo, exatamente. Tá. Tá, então tá bom. Ó, beijo grande para vocês. Fica com Deus, Luiz. Muito obrigado, querido. Até breve. Dá um abraço em todo mundo aí por mim, tá? Parabéns de novo pelo trabalho maravilhoso. Tô esperando para remar, mano. Tem que ir embora. Meu Deus. Vai lá, remar. Vai lá. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Olha os caras me esperando aqui. Eita, deixa eu ver. Mostra o povo aí, Luiz. Mostra. Pô, os caras já estão entediados aqui, me esperando para remar aqui, ó lá. Ai, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, Valeu. gente.